Contamos com a visão da nossa especialista. Oi? É um tema super importante, com certeza. O gás natural está aí no meio de muita discussão sobre energia, sobre economia e cada vez mais sobre clima, né? Tem bastante coisa para a gente desvendar. Ótimo. Então vamos começar pelo básico, né? O que exatamente é esse gás natural que sai lá da Terra? O material descreve ele como uma mistura de hidrocarbonetos leves, que fica lá no subsolo, muitas vezes junto com petróleo, e tem essa fama, né, de ser o combustível fóssil mais limpo. É curioso pensar que puro ele não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Invisível, né? Pois é, e o fascinante, assim, é olhar para a composição dessa mistura. O principal mesmo é o metano, sabe? A molécula CH4. Geralmente é mais de 70% do volume. É o hidrocarboneto mais simples que tem. Aí, junto com ele, vem outros hidrocarbonetos um pouquinho mais complexos, tipo etano, propano, butano. E, claro, tem as impurezas que precisam sair no processamento, tipo nitrogênio, CO2, às vezes gás sulfídrico, que é tóxico e ruim para os equipamentos. E essas características é que definem como ele se comporta na prática, certo? Falam do alto poder calorífico, ou seja, ele dá muita energia quando queima, é eficiente. Mas essa coisa de não ter cheiro nem cor me deixou pensando, como fica a segurança então? Aí entram dois pontos bem importantes. Primeiro, a densidade. O gás natural é mais leve que o ar. Isso é, assim, fundamental para a segurança. Diferente do GLP, o gás de botijão, sabe? Que é mais pesado e se acumula no chão se vazar, o que é um perigo em lugar fechado. O gás natural não, ele sobe e se espalha rápido na atmosfera, ainda mais se o lugar for ventilado. Ah, então essa leveza ajuda na segurança. Bem pensado. Mas e o cheiro? Se ele não tem cheiro natural, como a gente percebe um vazamento? Exato. Justamente por não ter cheiro é que se faz a odorização. É padrão no mundo todo. Colocam um produto químico com enxofre, geralmente a tal da mercaptana, antes de mandar para a rede. É isso que dá aquele cheiro forte, característico que a gente associa a vazamento de gás. É uma medida simples, mas, nossa, essencial. Entendi. Então o cheiro é de propósito, é adicionado. Faz sentido. E o estado físico? Ele é sempre um gás? É que eu já ouvi falar em GNL. Normalmente, sim. Na temperatura e pressão que a gente vive, ele é gás. Mas olha só, para conseguir levar ele para longe, especialmente por mar ou para guardar um volume muito grande, aí ele pode ser liquefeito. Vira o gás natural liquefeito, o GNL. Para fazer isso, eles resfriam o gás numa temperatura baixíssima, tipo menos 162 graus Celsius. Menos 162? Nossa Senhora! Exato. E nesse estado líquido, o volume dele encolhe. É inacreditável. Umas 600 vezes. 600 vezes menor. Caramba! Isso deve facilitar demais o transporte em navio, né? Muito. É o que permite levar gás natural de um continente para o outro, naqueles navios especiais, os metaneiros. Claro que chegando lá no destino, para poder usar na rede ou na indústria, ele precisa ser aquecido de novo para voltar a ser gás. É a regasificação que chamam. Que tecnologia, hein? Agora, voltando um pouquinho, de onde vem essa mistura toda? Como é que ela se formou lá embaixo da Terra, afinal? A origem do gás natural é a mesma do petróleo, do carvão. É um combustível fóssil. A formação disso começou há milhões, às vezes centenas de milhões de anos atrás. Tudo começa com um monte de matéria orgânica, tipo resto de plâncton, alga, esses micro-organismos marinhos que foi parar no fundo de oceanos antigos ou lagos grandes. Essa matéria orgânica foi sendo coberta por camadas de sedimento, areia, argila. E aí a pressão e o calor fizeram um trabalho sujo, imagino. Isso mesmo. Conforme as camadas de sedimento iam acumulando, a pressão em cima da matéria orgânica ficava gigante. E quanto mais fundo, mais quente. Aí, ao longo de milhões de anos, essa combinação de pressão alta e temperatura foi cozinhando devagarinho a matéria orgânica, transformando ela quimicamente em hidrocarbonetos. Dependendo das condições, sabe? Temperatura, pressão, o tipo da matéria orgânica, formou petróleo, que é líquido, ou gás natural, que é gás, ou os dois juntos. E como eles são mais leves que a água que está na rocha, eles foram subindo, passando pelas rochas porosas, até encontrar uma barreira. Uma rocha que não deixava passar por cima, tipo um domo de sal, uma falha.
Aí eles ficaram presos ali, formando esses reservatórios que a gente explora hoje. Nossa, é incrível pensar nesse processo geológico gigantesco, super lento, acontecendo debaixo da gente por milhões de anos. E tendo essa origem fóssil, como ele se compara com outros combustíveis que a gente usa mais assim no dia a dia? Olha, conectar isso com as outras fontes de energia é super importante. Pega o biometano, por exemplo. Quimicamente, eles são quase a mesma coisa, basicamente metano, CH4. Mas a diferença-chave está na origem e no ciclo do carbono. O gás natural é fóssil, tirado de reserva lá de baixo, formado há milhões de anos. Já o biometano é renovável. Ele vem da decomposição da matéria orgânica de agora, tipo lixo de aterro, esgoto, esterco de animal, resto de agricultura, por um processo chamado biodigestão. Então o biometano é tipo metano que vem do lixo ou do esgoto, basicamente. Simplificando, é por aí. E isso tem uma consequência ambiental enorme, né? O carbono que sai na queima do biometano foi tirado da atmosfera há pouco tempo pela planta ou pelo bicho original. Por isso, ele é considerado neutro em carbono, se encaixa na ideia de economia circular. Já o carbono do gás natural estava guardado lá embaixo há milhões de anos. Queimar ele adiciona CO2 novo na atmosfera. Essa diferença é fundamental mesmo. E em relação ao GLP, o gás de botijão que a gente usa na cozinha? As diferenças são grandes também. O GLP, gás liquefeito de petróleo, ele vem mais do refino do petróleo ou do processamento do próprio gás natural. O gás natural, o GN, vem mais direto do pulso. A composição muda. GLP é mais propano e butano, são moléculas maiores que o metano. Isso faz o GLP emitir um pouquinho mais de CO2 por energia gerada e, como a gente falou, a densidade. GN mais leve que o ar, GLP mais pesado. Uma diferença crucial para a segurança. E se comparar com carvão mineral, aí a diferença nas emissões deve ser gigantesca, né? É abissal. O carvão é basicamente carbono sólido. Queimar ele solta muito mais CO2 e ainda um monte de óxido de enxofre que causa chuva ácida e material particulado, aquela fuligem, sabe? Que polui demais o ar. O gás natural queima bem mais limpo nesse sentido. E contra as renováveis, tipo eólica e solar? Aí o contraste é direto na emissão na hora de gerar energia. Eólica, solar, essas fontes têm zero emissão de gás de efeito estufa e de poluente enquanto estão funcionando. O gás natural, mesmo sendo o fóssil mais limpo, ainda solta CO2 quando queima para gerar energia. Não tem jeito. Certo. Entendemos o que é, de onde vem, as comparações. Mas, assim, como ele sai desses reservatórios lá no fundo e viaja até, sei lá, uma usina ou o cano do prédio? Aqui a coisa fica realmente interessante. Essa jornada parece bem complexa. E é mesmo. Começa com a exploração, que é a busca pelos reservatórios. Os geólogos geofísicos usam várias técnicas, tipo a sísmica, que é como se fosse um ultrassom da Terra, para mapear lá embaixo e achar lugares promissores. Quando acham um lugar com potencial, aí vem a perfuração dos poços, que podem ter quilômetros de profundidade. E depois que o poço chega lá no gás? Aí começa a produção. Às vezes, a pressão natural do reservatório já empurra o gás para cima, outras vezes precisa de umas técnicas para ajudar ele a sair. Lá na superfície, o gás que saiu, o gás bruto, passa por uma UPGN, uma unidade de processamento de gás natural. É tipo uma refinaria só para o gás. Ali eles tiram água, impurezas como o H2S e separam outros hidrocarbonetos mais pesados, tipo propano, butano, que podem ser vendidos como GLP ou ir para a petroquímica. Esse tratamento é essencial para o gás ficar no padrão de qualidade e segurança para poder ser transportado e usado. E como esse gás já tratado viaja? Não deve ser simples transportar um gás por aí, né? Isso! Aí entra a questão da logística, que é bem complexa mesmo. Para levar por terra em grande quantidade por distâncias longas, a base são os gasodutos. São aqueles tubos enormes de aço que formam redes levando o gás no estado gasoso, mas com pressão bem alta para diminuir o volume. Às vezes, para distâncias menores ou para lugares onde não chega gasoduto, dá para comprimir o gás ainda mais e levar em cilindros, em caminhões. É o GNC, gás natural comprimido. E para atravessar o oceano, onde não tem gasoduto? Aí volta o GNL, o gás natural liquefeito.
Como a gente falou, resfriar ele a menos 162 graus Celsius transforma em líquido e diminui muito o volume. Isso permite carregar quantidades enormes naqueles navios metaneiros, viabilizando o comércio de gás pelo mundo todo. Aí nos portos que recebem, tem os terminais de regasificação para transformar o GNL em gás de novo antes de colocar na rede local ou entregar para um grande consumidor ali perto, tipo uma termoelétrica ou uma indústria grande. Uma cadeia logística global bem sofisticada. E quando ele finalmente chega no destino final, onde ele é mais usado? Quais são as aplicações principais? Os usos são bem variados. Em casa e no comércio é muito usado para cozinhar, para esquentar a água do chuveiro, da torneira e para aquecer o ambiente, né, calefação. Na indústria, ele é uma fonte de calor super importante para caldeiras, fornos, secadores, mas também serve de matéria-prima para a indústria química. Por exemplo, para fazer hidrogênio, que depois vira fertilizante, tipo amônia ou metanol. E ele também é usado para gerar eletricidade e nos transportes, certo? Sim, muito. É um combustível-chave para usinas termoelétricas, especialmente as de ciclo combinado, que são mais eficientes e ligam mais rápido que outras térmicas. Isso ajuda a complementar fontes que variam, como solar e eólica. E no transporte tem o GNV, gás natural veicular. É usado bastante em frota de ônibus, táxi, caminhão de entrega e também em carro normal convertido. É uma alternativa que polui menos localmente e, em muitas vezes, o custo por quilômetro é menor que gasolina ou diesel. Ok, parece extremamente versátil, mas toda fonte de energia tem seus prós e contras, né? Quais seriam os principais pontos para a gente pensar sobre o gás natural? O fascinante aqui é justamente botar na balança esses dois lados. Do lado bom, como a gente já falou algumas vezes, é o fóssil que queima mais limpo, emite bem menos CO2 por energia gerada do que carvão e óleo, e quase nada de óxido de enxofre e material particulado. Isso é ótimo para a qualidade do ar, para a saúde, principalmente nas cidades. Além disso, ele rende muito, tem um poder calorífico alto. E tem a questão da segurança, por ser mais leve que o ar, que ajuda a dispersar. Certo, essas são vantagens claras. E o lado negativo da história? Bom, a desvantagem principal é que continua sendo uma fonte não renovável. As reservas vão acabar um dia. Outro ponto pesado é o custo da infraestrutura. Construir quilômetros e quilômetros de gasodutos, terminais de GNL para importar e exportar, rede para distribuir na cidade, tudo isso custa bilhões e leva muito tempo para fazer. E, por fim, o preço do gás no mercado internacional pode variar bastante, né? Muitas vezes está ligado ao preço do petróleo ou depende da geopolítica. Isso traz uma certa incerteza para quem consome. Falando em segurança de novo, além da densidade e de colocarem o cheiro, que outras coisas são importantes para quem usa gás natural em casa ou no comércio? Ventilação. Ventilação é fundamental. Qualquer lugar que tenha aparelho a gás precisa ter um jeito do ar circular para não acumular se vazar e para garantir que a queima seja completa. Outra coisa é manutenção preventiva. Chamar um profissional qualificado para checar as tubulações, as conexões, os aparelhos de tempos em tempos. Isso evita vazamento por peça gasta ou instalação mal feita. E se for instalar detector de gás, tem que lembrar, como o gás natural é mais leve que o ar, o sensor tem que ficar lá no alto, perto do teto, para poder pegar o vazamento rápido. Informações importantes para o uso seguro. Agora, vamos aprofundar um pouco mais no impacto ambiental, que é uma questão central hoje em dia. A gente ouve muito falar do gás natural como combustível de transição ou ponte energética. O que isso quer dizer na prática? Esse termo apareceu porque, olhando só para os combustíveis fósseis, ele é o que causa menos impacto. Se a gente pega os dados de emissão na hora da queima, como a gente falou, ele solta tipo 50% menos CO2 que o carvão e uns 25% menos que o óleo para gerar a mesma energia. Então, na lógica de trocar usinas velhas a carvão ou a óleo por usinas a gás, você tem uma redução na hora das emissões de gases de efeito estufa. Essa seria a ponte, entende? Para um futuro com menos carbono, enquanto as fontes totalmente renováveis ainda não dão conta de tudo. E o impacto na qualidade do ar, local, ali perto da usina ou da indústria? Nesse ponto a vantagem é ainda maior.
A queima do gás natural é muito limpa em termos de poluentes locais. Quase não sai dióxido de enxofre, SO2, nem material particulado, MP, que são os grandes vilões para a respiração e causam problemas como chuva ácida, aquela névoa de poluição nas cidades. Trocar fontes mais sujas por gás natural em indústrias e termoelétricas perto das cidades traz um benefício direto e imediato para a saúde das pessoas. Ok, então a queima é a mais limpa. Mas parece que tem um porém aí, né? Uma questão delicada que tem a ver com o próprio gás antes de queimar, o metano. Acertei? Exatamente. Aqui está o ponto crítico que não dá para ignorar e que complica bastante esse cenário. O desafio do metano, o CH4. O problema não é só o CO2 que sai na queima lá no final, mas o próprio gás metano que escapa para a atmosfera antes de ser queimado. São os tais vazamentos, as emissões fugitivas que falam. Isso. Essas emissões fugitivas podem acontecer em toda a cadeia do gás natural, que é bem longa. Desde a extração lá no poço, no processamento, nas UPGNs, ao longo dos milhares de quilômetros de gasodutos, pensa em válvulas, conexões, compressores vazando um pouquinho, nos tanques onde ele fica guardado e até na rede de distribuição final que chega nas casas, nas indústrias. E por que isso é tão importante? Porque o metano é um gás de efeito estufa potentíssimo. Mais potente que o CO2? Muito mais, especialmente no curto prazo. Pense assim, nos primeiros 20 anos depois que ele vaza, uma molécula de metano esquenta a atmosfera umas 86 vezes mais que uma molécula de CO2. Mesmo se a gente olhar num prazo maior, de 100 anos, ele ainda é umas 25 a 30 vezes mais potente. Ou seja, mesmo um vazamento pequeno de metano tem um impacto no clima que é desproporcionalmente grande. Uau, 86 vezes mais potente no curto prazo. Isso realmente muda a figura dele ser um combustível limpo para o clima, né? Com certeza. Se a taxa de vazamento em toda essa cadeia for alta, e as estimativas variam muito dependendo do lugar, da empresa, esse superpoder de aquecimento do metano pode diminuir muito ou, em alguns casos, até anular completamente a vantagem climática que o gás natural teria sobre o carvão ou o óleo por emitir menos CO2 na queima. É por isso que medir direito e diminuir esses vazamentos virou prioridade total para a indústria de gás e para quem faz política climática. Tecnologia para achar e consertar vazamento rápido, jeito de operar mais cuidadoso, tudo isso é crucial para tentar minimizar esse impacto que fica meio escondido. Então, o que tudo isso significa? Tentando juntar as peças aqui. O gás natural é essa mistura, principalmente metano, que vem lá das profundezas formada há milhões de anos. É um fóssil super versátil, usado em casa, na indústria, para gerar luz, até em carro. A queima dele é, sim, mais limpa que a do carvão e do óleo, solta menos CO2 e quase nada de poluente local. Mas continua sendo um recurso que vai acabar e tem esse problemão ambiental dos vazamentos de metano, que é um gás de efeito estufa muito forte e pode escapar antes de ser queimado. A jornada dele, da extração até a gente, envolve tecnologia complexa, gasoduto pra caramba, navio de GNL, e não dá para esquecer a diferença crucial entre ele, que é fóssil, e o biometano, que parece com ele, mas é renovável. É uma ótima síntese. O gás natural está hoje numa posição central na energia do mundo todo. Ele tem vantagens claras sobre outros fósseis mais sujos, mas carrega essa coisa dupla e complexa. Vai acabar um dia, tem esse ponto fraco no clima por causa dos vazamentos de metano e, claro, perde feio na comparação direta com as fontes renováveis de emissão zero. Para a gente fechar a nossa análise, qual seria uma reflexão final, talvez uma pergunta que fique aí para a gente pensar sobre tudo isso? Olha, uma reflexão final que isso tudo levanta é a seguinte. Pensando nesse papel que sempre falam para o gás natural, de ser o combustível de transição para uma economia de baixo carbono, e sabendo desse desafio enorme que são os vazamentos de metano para o perfil climático dele de verdade, até que ponto o desenvolvimento e o uso de tecnologias e regras mais eficientes para achar, medir e cortar drasticamente esses vazamentos podem realmente mudar a conta da viabilidade dele a longo prazo?
Será que esses avanços podem segurar o argumento da ponte energética? Ou será que a urgência do clima e o preço das energias totalmente renováveis, como solar e eólica, caindo cada vez mais, não tornam mais inteligente acelerar direto a transição para elas, pulando essa dependência longa de qualquer fóssil, mesmo o que chamam de mais limpo? É uma pergunta central, sabe? E ainda sem resposta definitiva no planejamento de energia para as próximas décadas.